Salve, salve, catimbeiros! Estamos aí de volta, mais um Catimcast aí. Eu sempre na companhia dos melhores aí, Joãozito, Robigol, né? Estamos de volta depois de um tempinho aí, afastado por uns pequenos probleminhas técnicos e pessoais, mas estamos de volta aí, ritmo de Libertadores, o Galo podendo carimbar aí sua vaga para a fase de grupos, já o Cruzeiro estreia. Também temos aí em seguida Campeonato Mineiro, mas vamos falar do que interessa, vamos falar de Libertadores, expectativas aí da estreia do Cruzeiro, né, Joãozito? Vamos falar um pouco do Galo. E é isso aí, galera. Salve, salve, tamo de volta e vamos com tudo. Chega chegando, Robigol, vamos falar um pouco aí do Galo, meu amigo. Um abraço. Fala aí, seus catimbeiros, beleza? Chegando aí com mais um Catimcast, né? A mesa redonda, mais famosa de Minas Gerais. Vamos falar um pouco aí sobre o Atlético na Libertadores. O Atlético que entra em campo nesta quarta-feira aí contra o Defensor no Independência às 9h30. É um jogo aí para confirmar a classificação do Atlético à fase de grupos da Libertadores. O Atlético que é muito superior aí à equipe uruguaia, que no primeiro jogo no Uruguai não ofereceu nenhuma resistência, apesar do Atlético deixar o Defensor jogar muito ali no segundo tempo. O Atlético deixou que o Defensor criasse algumas chances e se fosse um time mais qualificado, poderia ter complicado a vida do Atlético. Não acredito em um jogo difícil amanhã para o Atlético, acredito que o Atlético vai entrar com a seriedade que o jogo pede e por isso deve confirmar aí a classificação de forma fácil, de forma tranquila. É um jogo aí de casa cheia, todos os ingressos já vendidos, né? Com certeza aí uma grande festa, né? Apesar de hoje, terça-feira, a Conmebol ter divulgado algumas coisas absurdas aí para a Copa Libertadores, como tamanho de bandeira, proibindo sinalizadores do lado de fora, né? Proibindo aí que os times fizessem aquela tradicional rua de fogo, né? Mas a diretoria do Atlético convidou aí toda a torcida para fazer a rua de fogo na Avenida Silviano Brandão, né? O Atlético informou que não recebeu nenhuma notificação oficial da Conmebol sobre punição ou sobre proibição neste caso, né? Acredito que seja algo por conta da distância da Silviano Brandão para o estádio de Independência, né? Porque no caso do Cruzeiro, por exemplo, hoje teve a reunião lá na Toca da Raposa 2 do Cruzeiro com os presidentes, com os representantes das organizadas, né? Explicando aí essas regras novas da Conmebol, que a Conmebol impôs. Então o Cruzeiro, por exemplo, não pode fazer aquela tradicional rua de fogo, já que o Cruzeiro faz ela ali bem no entorno do Mineirão, né? Então o Cruzeiro já não pode fazer isso, né? Mas amanhã, aí às 7h13 da noite, né, a diretoria do Atlético já convidou aí a torcida para fazer essa rua de fogo ali na Avenida Silviano Brandão, tradicional, para receber a equipe, passar aquela força, aquele apoio aí aos jogadores, né? Então acredito que amanhã o Atlético vai ter um jogo tranquilo. Obviamente que você tem que respeitar o adversário, porque o futebol a gente sabe como que é, mas eu acredito sim numa classificação bem tranquila aí pro Atlético, sem muito estresse, né? Um time jogando bem, né? Um time que vem apresentando aí um bom futebol nesse início de temporada, certo? Falando um pouquinho aí sobre as novas regras da Conmebol, né? Agora bandeira tem limite de tamanho, bandeira pode ou não tem mastro, né? Não pode mais ter mastro, tem um limite de tamanho, né? Umas regras chatas assim que a gente copia da Europa. Tem tanta coisa boa para a Conmebol copiar da Europa e a Conmebol vem copiar coisas ruins, né? Como a final em um jogo só, né? Agora essa questão aí de bandeiras, né, de festa mesmo da torcida, né, que a Libertadores a gente conhece como festa, né, mas um ponto que a gente tem que observar se isso vai ser válido também para fora, né, porque aqui no Brasil proíbem muita coisa, né, no estádio, mas quando os times brasileiros vão jogar lá na Argentina é pedrada, né, você precisar do escudo policial para bater o escanteio, né,
principalmente na Argentina, então lá eles podem tudo. Então a gente tem que ver se isso vai ser válido lá também, ou se vai ser válido somente para o Brasil, né? Porque a gente sabe que quando se trata de Brasil e Argentina, por exemplo, a Conmebol tende sempre a estar do lado dos hermanos, né? Então, nesse sentido, a Conmebol deveria copiar da UEFA, né? Copiar da Europa uma organização, né? Porque é um absurdo o que aconteceu com a Conmebol agora, de todos os times brasileiros em todas as competições sul-americanas estarem com jogadores irregulares, né? Com todos os jogadores irregulares, né? O Atlético hoje mesmo foi notificado, recebeu uma multa de $15 mil, que o Atlético vai pagar, e a CBF, após o Atlético pagar, vai dar esse valor para o Atlético, né? Porque a entidade máxima do futebol brasileiro reconheceu o erro, né? Até por isso também a CBF sugeriu ao Cruzeiro que enviasse, né, a lista de inscritos na Libertadores na segunda-feira, né? Então o Cruzeiro fez isso para não correr esse risco. Então são coisas que são absurdas, né? A Conmebol soltou uma nota oficial falando que o Atlético tinha jogador irregular no meio de um jogo do Atlético, né? Então, sim, tem tanta coisa boa para a gente pegar da Europa, para a gente pegar como exemplo, e é impressionante como que a gente só pega aquilo que não se adapta aqui, que não se adequa à nossa realidade, né? A realidade do futebol sul-americano, né? Libertadores em final de jogo único não é a realidade do futebol sul-americano, né? A gente não tem estrutura para isso, né? A Europa é pequena, a Europa de trem você vai em vários países, por exemplo, né? Na Europa você tem uma condição financeira muito melhor, né, do que aqui no Brasil. Enfim, são N situações aí que a gente poderia copiar da Europa, né, que infelizmente a gente tá aí só copiando coisas ruins, tanto a Conmebol assim como também a CBF, né? Então, meu palpite pro jogo aí, eu acho que o Atlético vence amanhã com tranquilidade de 4-0, né? Vai para a nona rodada do Campeonato Mineiro já classificado, já tranquilo. Deve ir também para a nona rodada do Campeonato Mineiro com time misto, já que na outra semana já tem o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, né? Então, agora vamos para os palpites aí, valendo aquele churrascão lá pago pelo Emerson, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, no dia 9/3, lá no Farião, Guarani e o RT. Guarani 1, RT 0. Patrocinense Atlético, no sábado também, dia 9, 1-1. América e Tupinambás, 2-0 América. Boa Esporte Tupi, 2-1 Boa. Vila Nova e Caldense, 1-0 Vila. Cruzeiro e Tombense, 2-0 Cruzeiro, tá certo? Então valeu aí, galera, um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo CatinCast. Muito bem dito aí pelo Robigol, faço dele aí também as minhas palavras em relação a essas coisas que a Conmebol anda aprontando aí, né? Mas confio no Galo, meu time do coração aí, o galão da massa aí, né? Ganhou de 2-0 no jogo de ida, tem uma possibilidade de fazer um jogo mais tranquilo em casa, ter o resultado na mão, mas não pode bobear e nem deixar passar o que aconteceu aqui com o Danúbio, né? Que o Atlético abriu uma vantagem, depois afrouxou um pouco o jogo, os uruguaios conseguiram, né, apertar um pouco o placar, mas o Atlético definiu a sua passagem, né? E vai enfrentar o Defensor em casa, né, com apoio da torcida. Também aí acho que chega um placar aí mais elástico em relação ao Defensor, né, o resultado de 2-0 lá. Aqui eu também acho que vai dar uma sapecada, vai meter uns 4-0. Sem Bolt, né, uma válvula de escape ali pela ponta que ajudava muito aí na saída de bola do Galo. Se machucou ali no jogo do Campeonato Mineiro. Mas é vida que segue, né? A gente conta com um bom plantel, o Levi tem o grupo na mão aí. A galera tá dando um sanguinho bom. E vamos que vamos, né? O Galo classificado, né? Passando pelo Defensor e classificando, garantindo sua vaga. Vai cair no grupo E, junto com o Cerro Porteño do Paraguai. Vai voltar ao Uruguai para enfrentar aí o Nacional do Uruguai e o Zamora da Venezuela. Vamos rezar aí e pegar com todas as forças sempre pro galão aí que sai aí do horto com a classificação garantida, um resultado
bom pro clube e também aí ajudar, né, a passar essa míngua aí que a CBF aprontou, né, não publicando as inscrições dos jogadores do Atlético junto à Conmebol, mas lambanças à parte, vamos ver aqui que o Galo arruma, vamos ver se a CBF realmente banca, né, esse prejuízo que ela ofereceu aos clubes brasileiros aí envolvidos, né? E vamos que vamos. Joãozito, chegando, expectativa do Cruzeirão aí, estreia de Libertadores, e já eu dou meu palpite aí, meu amigo. Um grande abraço, chega junto. Salve, salve Catimbeiro, salve Pio, salve Robigol, bom demais estar de volta aqui com vocês para mais uma edição do Catimcast. Mandar um grande abraço aí para o nosso ancião Emerson Moraes e para o Marcelo Fraga, né? Espero que a gente possa estar com o grupo completo aqui nas próximas edições. Bom, galera, falar um pouco aí do Cruzeiro, né? Que vem de um empate por 1-1 aí com o RT no Campeonato Mineiro. O time tem aí se mostrado um pouco instável, né? Com muitos altos e baixos aí na temporada, e eu vejo que ainda não apresentou um grande futebol, né? Nesse ano de 2019. O Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel, que são as duas contratações que têm jogado mais aí, né? Eu tenho gostado, tenho mostrado um bom entrosamento ali pelo lado esquerdo e tal. O Rodriguinho marcou 2 gols, Marquinhos Gabriel já deu algumas assistências. Mas apesar dessas duas boas contratações que tem jogado bem, o time ainda não mostrou confiança ao torcedor, né? Foram 8 jogos no ano, né? 8 jogos do Campeonato Mineiro, com 4 vitórias e 4 empates. E mesmo nessas 4 vitórias, o time não convenceu do jeito que estava acostumado a convencer no ano passado. Nós acostumamos ao Cruzeiro com jogos bastante consistentes, defensivamente principalmente, né, com bastante consistência na defesa, com um time que saía rápido para os contra-ataques. Então a gente esperava disso para mais do Cruzeiro, né? O Mano chegou a comentar em algumas entrevistas que o Cruzeiro ia ser mais ofensivo esse ano do que foi ano passado. Porém, a gente não pode abrir mão do que já foi construído para tentar algo melhor, né? Tudo bem que o time pode ser mais ofensivo, mas não tem que deixar de ser aquele time consolidado defensivamente. O que a gente vê é que o Cruzeiro anda tomando uns gols muito bobos aí na temporada e de fato ainda não convenceu, né? O jogo com a ORT é um espelho disso. O time pressionou, perdeu muitos gols, e numa jogada isolada da ORT no final do primeiro tempo tomou um gol bobo e acabou não conseguindo fazer o gol da vitória na segunda etapa e cedeu o empate. Ou seja, é um time que a gente vê que tem algumas jogadas bem tramadas, a gente vê que tem um entrosamento, afinal já está junto há quase 2 anos, né? A base do time já está junto há quase 2 anos, mas defensivamente tem deixado a desejar, e isso é uma coisa que não é característica do time do Mano, né? Então a gente estranha aí um pouco essa instabilidade do Cruzeiro, principalmente defensivamente. Tudo bem que é início de ano, a gente entende que o time vai oscilar mesmo, mas temos que lembrar que aí já o elenco do Cruzeiro, né, a base do time do Cruzeiro já está junto aí por um bom tempo e a qualidade tem caído um pouco nesse início de ano, né? Então a gente espera que de fato as coisas melhorem aí para o decorrer do ano, porque é um ano de muita expectativa para nós da imprensa, para os torcedores, né? Então assim a gente vê o Cruzeiro aquém daquilo que pode mostrar aí. O próximo compromisso do time já é pela Libertadores, né? Contra o Huracan no dia 7 de março, aí na volta do Carnaval. O time não vai contar com o Thiago Neves e o Raniel para esse jogo. O Thiago Neves tratando aí de uma lesão na coxa.
pouco jogou esse ano, mas o pouco que jogou já demonstrou que é um jogador sim importante, né? Então todo cuidado aí com a volta do TN10 agora é fundamental. Para substituições aí a gente deve ter o Rodriguinho mesmo no meio de campo e o Sassá ou o Fred, né? O Mano já sinalizou a volta do Fred, porém eu acredito mais que o Sassá deva jogar no lugar do Raniel, muito em função do Fred estar voltando agora e tudo mais. No Cruzeiro, o Mano prometeu um Cruzeiro mais aguerrido e mais competitivo, né, nessa estreia da Libertadores e é o que a gente espera, né, assim, do time. A gente espera que de fato essas falhas defensivas parem de acontecer e que o time possa finalmente demonstrar um futebol que convença a torcida de que o Cruzeiro é realmente aquele time forte que terminou o ano de 2018, né? Bom, por falar em Libertadores, galera, eu vou deixar aqui o meu palpite para o jogo do Atlético contra o Defensor, né, pela fase de pré-Libertadores. Eu acho que o Defensor não consegue a virada. Muito difícil para o time uruguaio chegar no Horto e fazer uma diferença de 3 gols. Porém, eu acho que esse jogo vai ficar 1-1. Tô com um palpite aí de 1-1 para esse jogo Atlético e Defensor, beleza? E já que a onda é palpitar, vamos lá para os nossos palpites para a fase de nona rodada do Campeonato Mineiro, né? A nona rodada de 11 que nós temos aí na fase classificatória. Guarani e o RT. 1-0 para o Guarani. Gol de mão aos 45 do segundo tempo. América e Tupinambás. A América vai aí jogar bem e tal. Acho que 2-0 para a América sem muito estresse. Patrocinense e Atlético. Eu acho que o Atlético, mesmo voltando da fase de grupo da Libertadores, né, e já se preparando para a fase de grupos que vai acontecer logo em seguida, deve colocar o time reserva aí, mas eu acho que ganha esse jogo aí do Patrocinense por 2-0, beleza? Boa e Tupi, um jogo domingo 10h30 da manhã, que pra mim não precisava nem ter, vai ficar 0-0 esse jogo aí. Outro jogo de manhã no domingo, Vila Nova e Caldense. E tá na hora do Vila se reestruturar aí no campeonato, hein? Vai ficar minha torcida aqui pro Vila, gosto muito do time do Vila. Acho que fica 2-0 pro Vila Nova aí contra a Caldense no domingo. E o jogo mais importante da rodada, né? O Cruzeirão cabuloso contra a Tombense. 3 dias após a estreia na Libertadores, provavelmente a gente vai ter time misto do Cruzeiro aí também contra o Tombense. Mas eu acho que ainda assim o Cruzeiro ganha, vai ficar aí uns 2-0 pro Cruzeiro. Beleza? No mais é isso, galera. Bom demais estar com vocês aqui. Até a próxima edição do Catincast. Grande abraço a todos. Fui! Vamos aí aos palpitões aí, né, da rodada Libertadores, Campeonato Mineiro. Lembrando que o churrascão aí, patrocinado pelo nosso grande ancião aí, Emerson Moraes, né? Prometeu, né, nego? Agora vai pagar o totó aí, né? Mas vamos lá. Atlético e Defensor Libertadores, eu vou junto com o Robigol aí, acho que 4-0 é um placar justo, pelo que o Atlético vem apresentando e também a fraqueza do nosso adversário. Campeonato Mineiro, nona rodada, o RT e Guarani, 1-1. Atlético e Patrocinense, acho que aí 2-0 pro Galo, um time misto, mas o time misto do Galo vem jogando direitinho, vem fazendo aí o dever de casa, acho que 2-0 é um placar justo. América e Tupinambás, 3-1 pro América. A América tá bem, né? Vem fazendo uma campanha boa. Olha aí o Boa em seguida. Boa e Tupi. Acho que dá 2-0 aí pro Tupi. Joguinho bom também. Vila Nova e Caldense. Acho que aí o Vila volta a vencer.
né? Tira a nhaca ali nas últimas rodadas aí. Acho que 2-0 pro Vila. Vou dar essa moralzinha pro Vila aí, que eu quero que o Vila se organize também. Acho que é um time que tem tradição aí no Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro contra a Tombense. Acho também que o Cruzeiro vai de time misto, mas também tem uma força no elenco muito grande. O Cruzeiro é muito mais forte, né? Então vai aí 2-0 pro Cruzeiro em cima da Tombense. Meus amigos, um abraço a todos. Até o próximo Catincast. Fiquem com Deus. E até a próxima, meu amigo. Um abraço.